Olá, tudo bem? Esta é a EBD, Escola Bíblica Dinâmica, ou dominical, ou de segunda, de terça, de quarta, qualquer dia que você queira, da Igreja Batista de Barão da Taquara. É um prazer estar com você mais uma vez para estudar as Escrituras. Nós estamos estudando esta revista Conexões aqui. Nós estamos na revista 3 das Conexões. O que é isso, né? É a aproximação dos conteúdos do Novo Testamento com o Antigo Testamento, do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É uma troca e na Bíblia é uma escritura só e se divide em duas partes. Mas hoje eu quero começar, eu vou deixar para a gente orar no final. Eu quero começar respondendo um questionamento, na verdade um desafio feito pela professora Eunice. A professora Eunice me desafiou a falar um pouco mais sobre Jeremias capítulo 7, versículo 16. Eu vou ler para você na Bíblia, na linguagem de hoje, que registra da seguinte forma: Deus disse: Jeremias, não ore por este povo, não peça, não implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? E aí ele vai continuar do versículo 18 em diante. Tem um texto antes e tem um texto depois. A professora Eunice, com certeza, está destacando essa história de que Deus vai falar para Jeremias: não ora mais, Jeremias, não adianta você orar. Porque algumas coisas eu aprendo com isso. A primeira coisa é a intimidade que o profeta tem com Deus, sabia? Porque ele não faz um pedido aleatório, ele fica insistindo com Deus: Senhor, perdoa esse povo é bonzinho, quebra seu galho, não sei o quê. Chega uma hora que Deus fala para ele: não, Jeremias, não adianta você pedir mais. É muita intimidade com Deus para perceber isso. Isso não aparece só aqui em Jeremias capítulo 7 não, viu? Existem textos correlatos. Por exemplo, Jeremias capítulo 11, versículo 14, Jeremias capítulo 14, versículo 11, Jeremias 15, verso 1, Jeremias 37, verso 3, Jeremias 42, verso 2. Todos eles vão usar a expressão de Deus para Jeremias: para de orar por este povo. Agora é curioso mesmo, né? A Bíblia diz: orai sem cessar, orar em todo tempo, temos que ter uma vida de oração. Mas além de intimidade, eu vejo ali a questão da insistência de Jeremias e vejo também a bondade de Deus, porque Deus estava preparando algo maior que nem Jeremias tinha ideia. Deus prepara algo para a gente quando Ele diz não. Ele não diz não porque é um pai revoltado, rebelde. Não vou te dar, não. Ele diz não porque Ele sabe que a gente não precisa daquilo naquele instante. Não sei se eu estou sendo claro para você, em que Deus vai falar: para de orar, de interceder por esse povo. É uma relação parecida com a relação do nosso Pai conosco. Tem uma hora em que a gente não adianta mais falar. A gente tem que estar, como antigamente moleque fazia, linha na pipa, dá linha, para ver até onde ele vai. Por que isso? Porque essa aparente falta de controle é porque Deus já tinha sido longo ânimo para com o povo de Israel e chegou a hora do castigo. Porque se não chega a hora do castigo, a autoridade de Deus vai se perder. Então, este não ore por eles é exatamente
nesta perspectiva. Por isso tem tantas outras orações. Isso não significa que Jeremias não vai orar, mas é que Deus não vai. Bem-aventurado Deus que não atende as orações, viu? Porque tem oração que ainda bem que ele não atende. Ia ser uma bagunça na nossa vida se Deus atendesse a todas as nossas orações. É isso que Deus está falando para Jeremias. Rapaz, para de orar para esse povo, o castigo já está marcado, a sentença já está entregue, mas eles vão continuar com esperança mesmo lá no exílio babilônico. Mas vamos lá, hoje a conexão não é... Muito obrigado, viu, pela pergunta, muito obrigado por essa oportunidade de falar desse texto. Jeremias é riquíssimo mesmo. Nós fizemos conexão entre 1 Pedro e Jeremias e Lamentações. Eu nem falei de Lamentações, eu lamento porque não deu para falar de Lamentações. Mas a gente está agora no segundo livro de Pedro, 2 Pedro, que nós vamos fazer conexão com o famosíssimo profeta Jonas. 1 Pedro faz conexão com Jeremias e 2 Pedro vai fazer conexão com o profeta Jonas. Eu vou pedir a Marília para ler 2 Pedro capítulo 1, verso 1 e 2 Pedro capítulo 3, verso 1. 2 Pedro capítulo 1, verso 1, depois 2 Pedro capítulo 3, verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Ok, agora capítulo 3, verso 1. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesta pequeníssima carta de Pedro é que esta é a segunda carta, que é uma continuação da primeira. As duas têm um objetivo. E por que é que Pedro, não só Pedro, mas quase todos os autores bíblicos, Pedro, Paulo, João, eles começam, eu não sei se você já parou para pensar nisso, por que eles fazem diferente de nós, né? Porque a gente escreve um texto e no final a gente assina, não é? Fala, escreve e no final assina. E por que eles começam logo dizendo quem é que escreve? É porque a gente tem que ter muito claro na cabeça que a Bíblia lá no começo, os textos no começo eram feitos em rolos mesmo, eram feitos desse jeito aqui, em rolos. Então, e eu acho que eu botei virado para o lado contrário, assim fica ruim para você entender. Eu vou fazer para cá. Eram rolos, então os textos não eram um livro como a gente tem, eram em rolo. Então aqui o cara já colocava o autor e desenvolvia o texto e ia desenrolando o rolo para saber quem é que escreveu, né? Porque se você quiser saber a autoria, você não precisava folhear todo o rolo, não precisa desenrolar tudo. É por isso que a gente tem as cartas de Pedro começando com a autoria, e também as de Paulo e tal, a autoria de quem produz o texto. Ok, por que esse texto foi produzido? Eu vou pedir a Marília para abrir verso 14 do capítulo 1. Você vai ver que Pedro já estava achando que ia morrer. Pedro morre logo depois de escrever essa carta. Achou o versículo 14? Eu acho que não sei se é 3,14 ou 1, não anotei errado, 1,4.
É 1:4. Rapaz, eu não achei o texto. Então. Mas é a despedida de Pedro. Pedro vai falar que o tabernáculo já está acabando, o tempo dele aqui está concluindo, ele vai morrer logo. E ele começa então a escrever sobre essas questões fundamentais da fé cristã. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Depois eu apresento o texto, mas só para você entender o que Pedro está falando, por quê e contra que Pedro está falando. Pedro vai falar que quem é cristão na verdade, quem é cristão tem a marca, tem o carimbo de Cristo em si. Então tudo que a pessoa faz tem relação com o Deus a quem ela segue, o carimbo que recebeu do Senhor. Dá uma olhada agora, capítulo 1, verso 4 e 5. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Preste atenção, porque Pedro vai falar de 7 características divinas que devem ser a nossa marca da natureza que o Senhor nos dá. Cada uma se relacionando com as outras. E a maior delas, a ligação entre todas elas, é o amor. Vocês não entendem que isso é a mesma coisa? O conteúdo é o mesmo de Paulo falando lá a Coríntios, capítulo 13. Então, o que Pedro vai deixar muito claro é que a gente não pode esquecer as Escrituras. O que Pedro deixa muito claro é que a gente tem que deixar de lado todos os falsos mestres, todas as mentiras, as fake news que são apresentadas para a gente do que não está na Bíblia. Eu vou pedir a Marília para ler agora 1 Pedro capítulo 1, verso 19 a 21, e isso a gente precisa decorar, viu? Porque quando Pedro está escrevendo isso, ele não tem noção de que nós estaríamos lendo 2021, no meio de uma pandemia. Pedro não tinha noção de nada disso. O que Pedro sabia é que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Pedi a Marília para ler, senão eu acabo citando o versículo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, inspirados pelo Espírito Santo, os profetas falaram. Inspirados, movidos pelo Espírito Santo, eles registraram. E o registro ali tem uma mistura do Espírito Santo com a pessoa. Então é por isso que Pedro fala que precisa ler todo o texto. Porque o que estava acontecendo com os falsos mestres? Eles estavam deturpando a palavra. Eles estavam torcendo a palavra. Eles estavam enganando as pessoas com pedaços da palavra. Isso faz você lembrar de alguma coisa dos dias de hoje? As pessoas falam e dizem, tá na Bíblia, mas fora de contexto não dá. Tem que colocar o texto dentro do contexto. E isso é tão sério para Pedro, que ele vai falar também para a gente prestar atenção na palavra
ele vai vai falar para a gente prestar atenção nas atitudes dessas pessoas que ensinam. Quando eu me disponho, e é por isso que eu tenho tanto temor, quando eu me disponho a abrir a Bíblia e compartilhar com você da palavra de Deus, isso dá medo. Dá medo para quem tem um temor de Deus, mas a gente tem que fazer porque essa tarefa é dada a nós. Então, preste atenção, porque todo líder ele é vidraça, ele é observado em tudo que faz. Desde o cabelo despenteado, a camisa torta, o bigode levantado, não importa, mas também na sua vida cotidiana. Eu vou pedir a Marília para ler 2 Pedro capítulo 2, verso 1. A gente vai ver que Pedro vai dar o exemplo, vai falar do exemplo negativo daqueles falsos mestres. E como Sodoma, Gomorra, Enoque, vai falar, o primeiro Enoque, né, que ele vai citar o primeiro Enoque, vai falar da destruição, e que Deus se importa, presta atenção no que eu vou te falar, Deus se importa sim com a sua vida moral. Não dá para você fazer uma desconexão. Isso aqui é minha vida na igreja, minha vida espiritual, eu levanto o braço, eu faço louvor, eu choro, e depois fora dali eu pratico a injustiça social, eu não valorizo o ser humano. Isso não é coerente. É isso que Pedro vai falar, capítulo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muito bem. E se você for olhar todo o capítulo 2, ele vai dizer exatamente isso. Você está entendendo aqui a ordem, a lógica de Pedro? Pedro acha que vai morrer. Ok, você já entendeu isso. Mas Pedro também vai falar para eles o que é que eles precisam fazer. O que eles precisam fazer diante desses ensinos. Sabe o que Pedro vai falar aqui no fundo? Fique firme. Isso valia para Pedro, para aqueles irmãos lá. Este é um livro das chamadas igrejas católicas, né, universais, de todo o conteúdo, mas a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Capítulo 1, verso 15 agora, por favor. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar estas coisas. Então lê o 14, que é aí que ele vai falar da morte dele. É 1,14. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Vejam, Pedro está com medo de morrer, está achando que vai morrer. Não está com medo não, ele está percebendo que o tempo dele está chegando ao final, e ele chama atenção para os cristãos: fiquem firmes, tenham uma vida moral exemplar, se agarrem às escrituras, permaneçam na natureza de Cristo, porque Cristo, na natureza de Deus, porque Cristo é o exemplo para a gente em todas essas coisas. Por isso, no versículo 15 que a Marília leu, Pedro vai falar: lembrem-se sem parar disso. E é muito curioso essa segunda carta de Pedro, porque essa segunda carta de Pedro vai falar com muita clareza, e a gente guarda isso com facilidade, de que Pedro vai falar que os textos de Paulo são muito difíceis,
É aqui, em 2 Pedro, que tem esse texto, capítulo 2, versículo 19, mas eu queria que você desse um crédito para Pedro, sabe por quê? Porque o que Pedro está fazendo, no fundo, é defendendo o apóstolo Paulo. Eu vou pedir a Marília para ler, e depois eu vou fazer um comentário sobre isso. 2:19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Que ele fala de Paulo, 2, verso 10, verso 10 e 14 também. Pode ler, o 10 e o 14, que vai ajudar o que eu vou comentar. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração excitado na ganância. Malditos. Ok. 15. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Ok. Daqui a pouco, então, eu volto para fazer essa conexão com o texto de Paulo. Ok, lê 3:15 também, Maria, por favor. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha, o que Pedro está falando aí é que Paulo ensina com profundidade, não é que ele não entende. Ele entende, ele diz que os ignorantes e os indoutos, às vezes os maldosos, pegam isso. Por quê? O que estavam fazendo? Estavam pegando o conteúdo de Romanos capítulo 6, da liberdade em Cristo, e estavam transformando a liberdade em Cristo em libertinagem. Eles estavam transformando o que Paulo fala, nós somos livres, nós fazemos o que nós bem queremos, porque Cristo nos libertou da escravidão. Mas Cristo não te libertou da escravidão para você viver uma vida devassa. Cristo não te libertou da escravidão para você viver longe das Escrituras. Cristo não te libertou da escravidão para você não representar a natureza divina, a bondade, o amor, o domínio próprio. Cristo te libertou da escravidão do pecado, do poder do pecado. Por isso nós temos controle. Por isso não é que nós temos controle, o Espírito Santo trabalha em nós a fim de que tenhamos controle e não sejamos enganados. Porque é óbvio, se eu deixar fluir os prazeres da carne, eu vou viver uma vida devassa. E aí eu fico com um discurso pseudo-cristão dizendo que Cristo me libertou. Ora, mas Cristo, eu gosto muito de pensar nisso, lembrar do meu avô. Eu vou falar uma coisa assim, você é livre até fazer as suas escolhas. Depois que você faz as suas escolhas, você é escravo das suas escolhas. Na verdade, nós somos escravos de Cristo, e mais do que escravos, nós agora somos filhos adotados por Cristo. Então, por Deus. E quando eu sou filho adotado por Deus, eu tenho que ter características semelhantes à do meu pai. Eu não sei se você já prestou atenção nisso, uma criança adotada acaba algumas vezes se parecendo tanto ou mais do que o próprio filho legítimo, porque ele quer imitar o pai que o adotou. É por isso que Pedro vai falar que esses cristãos que fazem isso, olha o que ele compara,
Ele compara ao cachorro que volta ao seu vômito. Ele compara a uma porca que depois de dar um banho, deixar ela limpinha, ela volta para a sujeira. Capítulo 2, versículo 22. Marília, lê aí, por favor. Como um cachorro que volta para o vômito e fica lambendo o vômito. Olha, aquilo já fez mal, já jogou fora. Por que você vai voltar aquilo? Ou uma porca que acaba de tomar banho e volta para a sujeira novamente. Lê aí, por favor. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu vômito, e ainda, a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É por isso que o evangelho exige de quem o aceita confissão e mudança, metanoia, transformação. Eu estava indo numa direção, eu vou em outra direção. Porque se o evangelho não faz isso, ele ainda não entrou no seu coração. Não é que nós somos perfeitinhos, mas é porque Deus vai nos aperfeiçoando à medida que a gente vai andando com Ele. Ele vai corrigindo os nossos passos. É por isso que Paulo vai dizer que quem roubava não rouba mais. Quem furtava vai parar de furtar. Quem era preguiçoso vai começar a trabalhar. Agora, isso é fácil? Não é. Isso é um processo. E a conversão se estabelece à medida que a gente vai tendo a natureza divina, vai desenvolvendo uma vida moral e vai conhecendo as Escrituras. Vejam agora capítulo 3, versículo 4, Pedro vai falar da estratégia, e a gente precisa parar para pensar, da estratégia do inimigo, que é muito semelhante, dos falsos mestres, que é muito semelhante à estratégia de Satanás no começo. Veja capítulo 3, verso 4. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, presta atenção que a primeira coisa que ele destaca aí dos falsos mestres é que eles colocam a palavra de Deus, as promessas de Deus, sem dúvida. Exatamente como fez a serpente no deserto. Eles implantam dúvidas, mas não é qualquer dúvida, dúvidas fundamentais de que Jesus não vai voltar. E Pedro fica revoltado com esse tipo de coisa. Veja que Pedro vai falar que a dimensão que nós temos de perspectiva, de visão, é uma dimensão muito limitada. E o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Capítulo 3, verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí Pedro está citando as Escrituras, está citando o texto de Salmos. Então, eles colocam dúvidas, eles questionam o conteúdo do tempo. Por quê? Porque esses falsos mestres, eles querem se colocar no lugar de Deus, mas nós somos servos de Deus. Por isso, nós que somos servos de Deus, nós desenvolvemos paciência. A gente desenvolve a paciência. Capítulo 3, versículo 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhes deu. Vejam, a paciência que a gente recebe, ela vem do Senhor, que faz com que a gente acabe com as dúvidas, que faz com que a gente descanse no tempo e confie nas Escrituras e tenha uma vida moral. Vejam como o movimento é esse, tem uma vida moral exemplar e apresente a natureza divina. 3 coisas eu quero destacar
para terminarmos e depois a gente pensar nas conexões no próximo domingo que vamos fazer com Jonas. Mas guarde isso daqui, porque isso vai ser fundamental para a conexão que vamos fazer. Eu cheguei a essa conclusão aqui de uma música antiga, graças a uma música antiga, um cântico antigo, muito antigo. O pessoal ficou brincando comigo que eu cantei, né, domingo passado. Então eu vou cantarolar também um pedacinho de uma música. Não sei se você conhece, mas eu era criança quando eu aprendi isso. Ora, trabalha, confia, com fé cada dia, pois Deus é amor. Pela manhã que aparece e a noite que desce, sim, Deus é amor. Guarda isso aqui. Ora, trabalha e confia. É isso que Pedro vai falar. No fundo é isso. É a primeira coisa, número 1 lá. Conduta irrepreensível. Isso a gente só consegue com oração. Vou colocar aqui. Conduta. Conduta. Isso a gente só consegue com oração. Outra coisa que Pedro vai falar aqui. Orar. A outra coisa que Pedro vai falar, que é muito lindo que Pedro vai falar, é que quem é cristão, na verdade, não para de crescer. Não para de crescer. Ora, trabalha. Quem é cristão de verdade não para de crescer. A gente nunca está pronto. A gente sempre é um terreno sendo aperfeiçoado. A gente sempre é um jardim sendo cuidado, tirando ervas daninhas e melhorando. Por isso ele vai dizer, antes crescei na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. E finalmente, como ele cumpriu as promessas do passado, ele vai continuar sendo um Deus fiel que cumpre o que diz. Oração, trabalho e confiança. Ora, trabalha e confia. Pedro, no final da vida, vai dizer pra gente, vai cantar pra gente: ora, trabalha, confia, com fé cada dia. Sim, Deus é amor. Tanto de manhã, pela manhã que aparece, ou à noite que desce. Deus é amor. A minha oração é que você entenda isso. Entenda isso, compreenda que o Senhor está trabalhando e a gente precisa confiar nisso. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É por isso que a gente não tem medo da morte. A gente às vezes tem medo de sofrer. Da morte a gente não tem medo, porque a gente vai atravessar e vai chegar lá do outro lado. A gente tem medo do desconhecido. Mas a gente sabe, como Paulo falou, eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para nos guardar até aquele dia. Então eu quero agradecer a você que veio, que chegou até aqui nessa lição, e desafiar você a ter uma conduta exemplar. Cristão é exemplo. A sempre continuar crescendo e a sempre confiar nas promessas, nas Escrituras, na verdade das Escrituras, do que o Senhor nos ensinou. A gente vai ver isso no próximo domingo com o oposto de tudo isso que a gente falou, que é a história da vida de Jonas. Mas isso é para domingo que vem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra poderosa. Muito obrigado porque nós temos exemplos muito contundentes de que Tu cumpres tudo o que Tu prometes. E o Senhor sempre nos surpreende com Seu amor, com Seu cuidado, com a Sua direção. Senhor, nós Te agradecemos
também pela oportunidade de abrirmos o texto pequeno, mas profundo que o apóstolo Pedro escreveu. Nós te louvamos, nós te agradecemos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Boa semana.